Salve pessoas, eu sou o professor Cristiano Kaller e seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre geração de corrente alternada. Fique conosco logo após a nossa vinheta. Muito bem, meus queridos, geração de corrente alternada ou geração de tensão alternada. Como que isso funciona? A partir do princípio do eletromagnetismo, onde nós já abordamos esse assunto na aula 1, 2, 3 e 4, vai estar aqui nos nossos cards. Se você não viu, vá lá nas aulas de eletromagnetismo, depois volte aqui nesse vídeo, certo? Aqui nós já vamos tratar da geração da corrente alternada. Muito bem, quando que nós temos isso? Primeiro nós temos que entender o processo do eletromagnetismo. Nós vimos nas aulas anteriores que na medida que eu tenho uma bobina, ok? Circuito fechado, uma bobina, e que eu tenho um fluxo magnético entrando ou saindo dessa bobina, eu tenho uma variação do fluxo magnético. Então, na medida que eu tenho essa variação desse fluxo magnético, eu crio nessa bobina uma corrente induzida. Isso mesmo, essa bobina vai criar uma corrente induzida. Automaticamente, ela gerará também uma tensão induzida. E a relação é, quanto maior o fluxo, quanto maior a variação do fluxo magnético, maior é a corrente induzida que eu crio, maior é a tensão induzida que eu crio nesse sistema. Muito bem? Isso está bem explicado nas nossas aulas anteriores. Mas vem aqui junto comigo para o quadro. Vem cá. Olha só. Este exemplo aqui, ó, pessoas, deem uma olhada aqui. Aqui eu tenho esta base em azul, que é a nossa base fixa, que representa aqui um ímã. Aqui eu tenho o polo sul deste lado eu tenho o polo norte. Muito bem? No meio deste ímã eu tenho uma bobina, ok? Nas duas pontas da bobina aqui nós botamos o que seria equivalente a duas escovas, onde eu capto a energia que vem de um lado da bobina e a energia que vem do outro lado da bobina, por fios condutores, que vão vir um fio para cada lado desta lâmpada aqui. Muito bem? Desse lado aqui temos uma haste em preto fixa nessa bobina, que a finalidade dessa haste é apenas para segurar essa bobina ali, certo? E vamos supor que eu pegue nessa haste e comece a girar. Eu começo a girar esta bobina, ok? Na medida que eu vou girando esta bobina aqui, esse enrolamento aqui, ao redor desse polo norte e desse polo sul, eu estou variando o fluxo magnético. Ora, um lado dela está no polo norte, ora, um lado dela está no polo sul. Essa variação, quanto mais rápido eu girar aqui essa haste, maior será o fluxo magnético que eu vou criar aqui. Logo, eu tenho aqui uma corrente induzida sendo criada nessa bobina, que vai ser passado para esta lâmpada. E esta lâmpada irá se acender. É claro, né? É óbvio. Certo, pessoas? Agora vamos para o segundo exemplo. Então, pessoas, olha só o nosso segundo exemplo. Olha aqui. Isso aqui é similar com o que nós temos lá na usina hidrelétrica, onde nós temos a turbina. O eixo dessa turbina está ligado a um gerador. Esse gerador, então, é a parte que gira, ok? Que eu vou ter os ímãs nesse gerador. E ao redor desse gerador eu vou ter o meu conjunto de bobinas. Muito bem? Então, lá na hidrelétrica, nós temos mais ou menos parecido com essa situação aqui. Eu tenho 3 bobinas, onde eu posso chamar de bobina R, S e T. Posso dar esses nomes aqui. Muito bem.
Percebam que cada uma dessas bobinas está disposta aqui a 120 graus uma bobina da outra, 120 graus, 120 graus, 120 graus, fechando o círculo de 360 graus. Muito bem? E esse meu rotor, que é quem vai girar, é onde eu tenho ali os meus ímãs, onde eu tenho de um lado Polo Norte e do outro lado Polo Sul. Então, na medida que a água bate lá nas pás da turbina, esse rotor começa a girar e eu tenho essa alternância. Ora, eu estou colocando essa bobina em confronto aqui com o Polo Norte, ora é o Polo Sul, ora o Polo Norte, ora o Polo Sul. Essa variação, então, esse giro, vai proporcionar a variação do fluxo magnético, ok? Essa variação do fluxo magnético vai criar uma corrente induzida na bobina R, na bobina S e na bobina T. Aí nós vamos ter uma corrente induzida sendo criada, automaticamente, como eu disse antes, também uma tensão induzida sendo criada em cada uma destas bobinas. Muito bem? Só que aqui vale a pena nós lembrarmos uma coisa bem interessante. Esse ângulo de 120 graus em relação uma da outra vai nos dar o que nós chamamos de defasagem de fase. Ou seja, eu tenho fase R, fase S e fase T. Cada uma dessas fases está defasada 120 graus uma da outra. Ou seja, primeiro eu tenho a indução acontecendo nessa bobina, para depois de 120 graus eu ter acontecendo nessa, para posteriormente acontecer nessa. Muito bem? E aí isso vai implicar diretamente no nosso modelo senoidal. O senoide dessas três fases eles vão se apresentar de forma defasada. Nós vamos ver, deixa eu só limpar o quadro aqui, nós já vamos ver como que fica o gráfico senoidal desse sistema trifásico, tudo bem? Pessoal, então para deixar um pouquinho mais claro esta parte aqui dessas três bobinas e desse rotor que nós encontramos em um gerador de uma represa hidroelétrica, eu vou colocar aqui para vocês agora, vocês vão visualizar uma imagem nesse lado aqui, que ela representa a parte interna, como funciona aqui. Nessa imagem, então, vocês vão estar observando que na parte de baixo tem a turbina, onde a água vem por dutos forçados, geralmente num formato de caracol, fechando um caracol, onde a água entra, gira essa turbina e escoa, certo? Então a parte de baixo vocês vão estar visualizando uma espécie de caracol. Ligado a pás dessa turbina vai ter um eixo, esse eixo que sobe até o gerador. E ali na parte onde está escrito gerador, o que vocês vão estar vendo? Vocês vão estar vendo um rotor, que é a parte onde gira. Nesse rotor é a parte onde tem os ímãs, onde eu tenho ali a variação de polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. No momento que ele gira, ele vai ficar fazendo essa variação. E ao lado aí desse rotor, vocês estão vendo o conjunto de bobinados, as bobinas que recebem então esta corrente induzida, e vão transformar em tensão induzida e será então distribuído para as linhas de transmissão. Espero que com essa imagem isso fique um pouco mais claro para vocês. Tudo bem, pessoas? Vamos adiante? Muito bem, pessoal. Então vamos para o exemplo aqui agora, como vai ficar a nossa senoide trifásica a partir dessas defasagens de 120 graus. Vamos aqui, vamos dar uma olhada aqui. Olha só, aqui está então o nosso plano cartesiano, onde nós poderíamos dizer aqui eixo X e eixo Y, como já deu para perceber. Então, a nossa tensão ou a nossa corrente induzida que é criada lá no gerador, ela vai ser distribuída para nós nas linhas de transmissão de forma alternada, na forma de uma senoide. O que é uma senoide? Esse desenho aqui representa um ciclo completo de uma senoide, a volta completa de uma senoide. É sair aqui do ponto zero, muito bem, faz essa volta, chega ao seu pico,
faz a volta invertida e vem novamente até o eixo X, certo? Então aqui nós temos um ciclo completo, uma volta completa, equivalente a uma senoide. Lá aqui no nosso gerador, enquanto nós temos o rotor girando, ele está formando então essa indução, por exemplo, na fase R. Como nós temos essa defasagem de 120 graus entre as fases, cada uma dessas 3 senoides que serão geradas, elas estarão defasadas a 120 graus, uma em relação à outra. E aí, nessa nossa imagem aqui embaixo, fica mais claro de ver. Nós temos então, primeiramente, a fase R sendo gerada. Então eu tenho aqui a senoide acontecendo, a onda senoidal, completando uma volta, fechando uma volta completa neste ponto. Daí a 120 graus depois, eu tenho o surgimento, então, aqui da corrente induzida da fase S, a 120 graus de diferença, surgindo depois, chegando novamente aqui, fechando um ciclo. E, por último, nós temos a fase T, a corrente induzida, a tensão induzida da fase T, sendo gerada com essa defasagem de 120 graus, então, por último, sendo gerada, formando a sua senoide completa assim. Então, nós recebemos as fases nas linhas de transmissão com essa defasagem de 120 graus entre elas, ok? Cada fase vai vir na sua respectiva linha de transmissão, mas lá no final, onde chega as 3 fases, se eu for verificar, elas vão ter esses 120 graus de defasagem, uma em relação à outra. Muito bem? Formando aqui esta imagem senoidal que representa as 3 fases, RST. Muito bem, pessoas? Então, no próximo vídeo agora nós vamos ver como que isso vem pelas linhas de transmissão e como que isso chega até os geradores dos nossos postes e como isso chega na nossa casa, esta forma de alimentação. Espero que até aqui eu possa ter ajudado vocês, tirado algumas dúvidas. Inscrevam-se no nosso canal, fiquem com Deus e um abraço.